Por que você não fala mais com a sua família? Essa pergunta sempre vem com um tom de julgamento, como se eu tivesse feito algo imperdoável. A verdade é que não houve uma briga, nem um momento dramático. Foi mais silencioso do que isso. Aos poucos, cada conversa virava um peso. Cada ligação me deixava ansiosa. Um dia eu percebi que estar longe doía menos do que tentar ficar, e foi aí que eu parei de saber como voltar. Quando me perguntam por que não falo mais com minha família, eu travo. As pessoas esperam um motivo simples, algo que dê para explicar em poucas frases. Mas não foi assim. Não teve discussão final nem portas batidas. Foi um desgaste lento, um sentimento constante de não pertencimento. Eu saía das conversas me sentindo errada, sensível demais, ingrata demais, mesmo sem ninguém dizer isso diretamente. Durante muito tempo eu me culpei. Pensava que o problema era eu, que eu precisava ser mais paciente, mais compreensiva, menos emocional. Sempre que algo me machucava, eu engolia. Afinal, família é assim mesmo, diziam. Então eu tentava normalizar comentários que me diminuíam e comparações que me faziam sentir pequena. Eu sorria, concordava e seguia em frente, mesmo quando aquilo ficava martelando na minha cabeça por dias. O curioso é que, olhando de fora, parecia tudo normal. Não faltavam mensagens em datas importantes, fotos em aniversários, abraços rápidos em encontros obrigatórios, mas nunca havia espaço para conversas reais. Quando eu tentava falar sobre algo que me incomodava, alguém mudava de assunto ou fazia uma piada. Aos poucos, eu entendi que meu desconforto era inconveniente. E comecei a falar menos, não por maturidade, mas por sobrevivência. Teve um momento em que percebi que eu me preparava emocionalmente antes de qualquer ligação. Eu ensaiava respostas, controlava o tom da voz, evitava certos assuntos. Não era natural, era exaustivo. Depois de desligar, eu sempre precisava de um tempo sozinha para me recompor. Foi aí que pensei pela primeira vez que talvez o problema não fosse falta de amor, talvez fosse falta de cuidado. O afastamento não foi anunciado. Eu não disse que precisava de espaço. Eu só parei de puxar conversa. Parei de ligar. Parei de explicar minha ausência. E ninguém perguntou. Isso doeu mais do que qualquer discussão teria doído, porque confirmou algo que eu já sentia há muito tempo. Enquanto eu me esforçava para manter tudo de pé, ninguém parecia notar quando eu soltei as mãos. Com o tempo vieram os comentários indiretos, que eu estava distante, que eu tinha mudado, que eu andava estranha, mas ninguém perguntou o motivo, ninguém quis ouvir minha versão. Era mais fácil acreditar que eu estava sendo fria do que admitir que algo ali não funcionava. E pela primeira vez eu não tentei me explicar, eu já estava cansada de falar e não ser ouvida. Eu comecei a perceber um padrão. As mensagens só vinham quando precisavam de algo. Um favor, uma ajuda, uma presença em algum evento. Nunca era como você está. Mas sim, você pode? Quando eu não podia, o silêncio voltava. Aquilo deixou claro que meu valor estava mais ligado à utilidade do que ao afeto. E aceitar isso foi mais doloroso do que o afastamento em si. Houve dias em que senti culpa. Muita culpa. Pensava se não estava sendo ingrata, se não estava exagerando. Afinal, ninguém tinha sido cruel de forma explícita. Mas ausência também machuca. Indiferença também fere. E entender isso foi um processo longo. Eu precisei aceitar que não é porque algo não deixa marcas visíveis que não dói. O silêncio, no começo, assustou. Eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas, aos poucos, percebi que eu respirava melhor. Minha ansiedade diminuiu. Eu não precisava mais me justificar o tempo todo. Não precisava provar que minhas escolhas eram válidas. E isso me fez perceber o quanto eu estava me anulando antes, só para caber em um lugar que nunca foi confortável. A grande revelação veio quando percebi que eu sentia paz longe, mas tensão perto. Não deveria ser assim. Família deveria ser refúgio, não campo de batalha emocional. Eu demorei para aceitar isso porque sempre me ensinaram que laços de sangue são inquebráveis. Mas ninguém fala sobre o custo de mantê-los quando só um lado se esforça. Em alguns momentos, senti saudade. Não das pessoas exatamente, mas da ideia de família que eu gostaria de ter tido. Senti falta de apoio, de acolhimento, de conversas honestas. Mas também entendi que sentir saudade não significa que eu precise voltar para o mesmo lugar que me machucou. Nunca houve um pedido de desculpas. Nunca houve uma conversa franca. O afastamento simplesmente aconteceu e foi aceito em silêncio. Às vezes penso que no fundo todos sabiam que algo estava errado. Só não queriam lidar com isso. E eu não tinha mais forças para ser a única tentando consertar.
Hoje, quando perguntam, eu respondo de forma vaga. Digo que a vida tomou rumos diferentes. É mais fácil assim. A verdade é complexa demais para uma resposta rápida. E eu cansei de tentar resumir anos de dor em uma frase simples que as pessoas consigam entender sem questionar. Ainda existe amor, mas amor sozinho não sustenta relação nenhuma. Sem respeito, sem escuta, sem empatia, ele vira peso. E eu passei tempo demais carregando esse peso sozinha. Aprender a soltar foi um ato de cuidado comigo mesma, mesmo que ninguém tenha entendido. Às vezes, penso se um dia vou conseguir conversar com eles de novo. Não sei. Hoje eu só sei que não posso voltar a ser quem eu era para agradar. Não posso fingir que não doeu. E não posso aceitar menos do que mereço só porque se espera isso de mim. O afastamento não me tornou mais forte da noite pro dia, mas me tornou mais honesta comigo mesma. Eu aprendi a ouvir meus limites. Aprendi que desconforto constante não é normal, mesmo quando vem de quem deveria cuidar. O afastamento não me tornou mais forte da noite pro dia, mas me tornou mais honesta comigo mesma. Eu aprendi a ouvir meus limites. Aprendi que desconforto constante não é normal, mesmo quando vem de quem deveria cuidar. Algumas pessoas dizem que eu vou me arrepender, talvez, mas eu também me arrependeria de continuar me machucando para manter uma imagem de família perfeita que nunca existiu. Às vezes, escolher a si mesma é perder pessoas. E isso dói, mas ficar também doía. Eu não conto essa história para apontar culpados. Não existe vilão claro. Existe apenas uma dinâmica que me fez adoecer em silêncio. E reconhecer isso foi o primeiro passo para sair dela. Hoje vivo com a ausência, mas também com mais leveza. Não é uma história com final feliz. É uma história real cheia de ambiguidades, saudade e alívio ao mesmo tempo. E talvez seja isso que mais confunde quem está de fora. Então, quando perguntam por que eu não falo mais com minha família, eu penso em tudo isso. Mas só sorrio e mudo de assunto. Porque algumas verdades não cabem em respostas curtas. E nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é proteção. Agora eu quero saber, o que você faria nessa situação? Deixa seu comentário e não esquece de curtir o vídeo. Assim você ajuda o Reddit em Fio a crescer. Obrigada por ficar até o final.